Bem-vindo neste vídeo. Antes de mais, que o Senhor o abençoe. Não se esqueça de poder compartilhar, de poder deixar o seu like, pois é muito importante para a nossa página, né, ser difundida, e muito importante também para que o Evangelho cresça. Não se esqueça também de partilhar e deixar então o que você acha deste estudo nos comentários. De dizer que estaremos então falando sobre o resto da sua semente. Esse é o tema que nós estaremos a tratar hoje. O resto da sua semente. O que é o resto da sua semente? O que significa isso? Onde nós podemos encontrar então a expressão desta mesma palavra? Antes de podermos abrir a Bíblia, vamos fazer uma oração para que o Senhor nos faça compreender a sua maravilhosa palavra. Não é isso? Vamos então orar. Soberano Deus que estás nos céus, glorificado seja o teu santo nome por tudo que o Senhor fez e continuarás a fazer. Dê-nos a tua palavra e por intermédio do Espírito Santo conceda-nos, Senhor Deus, a compreensão, hoje e para sempre, em nome de Jesus. Amém. Hoje estaremos a falar sobre, repetindo o tema que tem que dizer diretamente sobre profecias, o resto da sua semente. O nosso texto está baseado no livro de Apocalipse, capítulo 12, versículo 17. Dizendo assim a palavra de Deus: E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente, e os guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Apocalipse 12, versículo 17. O que significa pertencer a Cristo? O que quer dizer isso, pertencer a Cristo? Bem, Deus identificou a sua igreja fiel que haveria de existir nos últimos dias na terra e colocou sobre os ombros grandes responsabilidades. Okay? O Senhor tem uma igreja, o Senhor tem os filhos que o servem nestes últimos dias e sobre estes Ele colocou grandes responsabilidades. Oxalá que eu e você estejamos, nesse caso, dentro deste mesmo grupo que o Senhor tem confiado grandes responsabilidades. Cristo reclama como seus aqueles que permitem que o seu Espírito dirija-lhes a vida. Todos aqueles que permitem que Jesus dirija as suas vidas, então, são súditos do Senhor. Esses são os que têm o desejo de receber o poder e receber o poder e obedecer à lei de Deus. Estes também são aqueles que alegremente recebem as mensagens especiais, as mensagens oportunas que Ele deu por intermédio então dos seus profetas. Estes são aqueles que pegam a Bíblia desde Gênesis a Apocalipse, analisam o que o Senhor falou e não estudam simplesmente para poder mostrar o conhecimento diante das pessoas, mas estudam para, primeiro, serem transformados e, segundo, partilhar aquilo que o Senhor tem, então, falado com eles e que tem sido um evangelho vivo. Estes é que, então, são as identificações dos filhos ou, então, do povo de Deus. Em Apocalipse capítulo 12, versículo 17 e Apocalipse 19, versículo 10, nós vamos ler o capítulo 19 de Apocalipse, no versículo 10. Nós estaremos a estudar estes temas em três partes diferentes. No capítulo 19, versículo 10, diz essa palavra de Deus: E eu lancei-me aos pés para adorar, mas ele disse-me: Olha, não faças tal, eu sou teu conservo e dos teus irmãos, os que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. O mesmo espírito que se manifestou em Moisés, o espírito que se manifestou em Oséias, em Joel, se manifestou em Mateus, manifestou-se também em Daniel e manifestou-se em João, o espírito de profecia. Com isso, então, o povo de Deus nesses últimos dias é identificado por guardar os mandamentos de Deus e tiverem o espírito de profecia, quer dizer, acreditarem ou não anularem o que os outros profetas disseram no passado, pelo contrário, mas trazer a veracidade destas mesmas palavras. Então, estes três grupos, numa primeira instância, em Apocalipse 12, versículo 17 e 19 e 10, nós conseguiremos identificar a primeira parte como o último remanescente.
o último remanescente. E na parte 2 nós estaremos a identificar como o remanescente, né? Os remanescentes são os que guardam os mandamentos de Deus. Quer dizer, o remanescente é aquele que guarda os mandamentos de Deus. E na parte 3 então estaremos a identificar os remanescentes, que são aqueles que têm o testemunho de Jesus. Então, quais são as questões que nós devemos considerar para nós nesses últimos dias? Nessa nossa primeira lição, nesse nosso primeiro estudo, estaremos identificando a mulher de Apocalipse. Não é isso? Estaremos a identificar a mulher de Apocalipse como sendo os verdadeiros seguidores de Deus e da sua igreja ao longo da história. Particularmente desde que Cristo viveu na terra com os seres humanos, os primeiros 16 versículos do Apocalipse 17 levam-nos então até a data de 1798. Em 1798 nós conseguimos entender que foi um momento em que aconteceu a Revolução Francesa, especificamente a morte do Papa Pio VI, não é isso, por Napoleão Bonaparte, a qual marca o fim dos 1260 anos. Estes 1260 anos, eles começam especificamente no ano 538 e terminam em 1798. No ano de 538, então desencadeou-se a perseguição dos cristãos, ou então a famosa chamada Idade Média. E os anos em que a igreja passou no deserto, ok? Foi os anos que a igreja passou no deserto. Em todas as épocas anteriores à sua altura, Deus teve seguidores fiéis que sofreram bastante. Algumas vezes chegou a parecer que seriam eliminados da terra, que esses fiéis seriam eliminados da terra, mas Deus não permitiu que o diabo os fizesse desaparecer completamente. Então, estes fiéis e servos de Deus das épocas do passado até aos dias atuais, eles ainda permanecem firmes, né, diante da face de Deus. Então, os últimos versículos, se você ler, estudar, né, completamente o capítulo 12 de Apocalipse, então vai chegar a uma compreensão que os últimos versículos, né, o versículo 16 e versículo 17 deste capítulo faz a menção do remanescente, né, aquilo que nós lemos anteriormente. Vamos ler novamente para podermos compreender. Diz assim: e o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra com o resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus. Com o resto de quê? Com o resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus, têm o testemunho de Jesus. Esta é então o remanescente, ou então o resto da semente da mulher. Os que dele fazem parte são objeto de uma impiedosa oposição do maligno. Quer dizer, o maligno, ele irrita-se e vai perseguir estes fiéis servos de Deus, como perseguiu no passado. Quer dizer, o seu estilo de vida atrai oposição ao maligno. E essa questão importante é saber. A questão importante é saber quem são eles e o que significa guardar os mandamentos de Deus. Isso nós precisamos de entender. E esperar Deus que o seu povo guarde sempre todos os mandamentos de Deus. Será que Deus espera isso? Hoje nós conseguimos ver que o Evangelho, né, o cristianismo, está separado em várias facetas. Alguns defendem que deve-se sim guardar os mandamentos de Deus, né, desde o primeiro mandamento até o 10º. Outros defendem que deve-se guardar simplesmente a questão de lei, não, nesse caso a questão da graça, né? Muitos dizem que já estamos debaixo da graça, não é necessário mais lei, não é isso? Então, será que Deus, não os homens, mas será que Deus ainda considera os seus mandamentos e ainda ele obriga, ou então, não digo obrigar, né? Mas será que ele ainda aceita que os homens guardem os seus mandamentos? Ou então, será que é importante, Deus espera isso dos seus filhos, que guardem os seus mandamentos? Serão as suas normas talvez um pouco menos rigorosa? Será que Deus considera as suas normas como menos rigorosas, tal como ele considerou no passado? Será que Deus muda? Então nós precisamos de entender isso também. E o estudo que a gente estará fazendo durante esse período de tempo vai nos levar até essas conclusões. Então,
por favor, não falte nesses estudos. Cada dia estaremos a publicar. Sempre que for a providência do Senhor, publicaremos um estudo para poder explicar sobre estas mesmas questões. Outra pergunta também relevante é a seguinte: que meio providenciou ele para permitir ao seu povo atingir a norma, né, estipulada neste versículo? Quais são os meios que o Senhor, nesse caso, deu para que isso seja então cumprido? E o que é testemunho de Jesus Cristo? Quando se fala testemunho de Jesus Cristo, né, os que guardam os mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus. Quando se fala testemunho de Jesus, o que é testemunho de Jesus Cristo? Será que o seu povo diz, será que é o que o seu povo diz acerca do que ele próprio ou de si mesmo? Né? Será que é o que o seu povo diz acerca dele ou o que ele próprio diz de si mesmo? Será que é o que Jesus fala de si mesmo? Isso é que é o testemunho de Jesus? Então, há hoje no mundo muitas pessoas que pretendem ser testemunhas de Jesus Cristo e que muitos dizem que são testemunhas de Jesus Cristo. Qual dentre tantos grupos cristãos deve se identificar como o seu remanescente? Então esse estudo estará também a nos falar sobre isto. Se o testemunho de Jesus for aquilo que ele diz de si mesmo, a quem ele, ou então a quem é que o diz? A quem é que o diz? A quem Jesus se dirige para poder dizer essas palavras? Ou, né, e que diz ele? O que diz Jesus acerca deste mesmo assunto? Conhecemos uma igreja cristã que tenha recebido e continua a receber mensagens especiais de Jesus? São questões relevantes que nós estaremos a responder à medida em que a gente estiver a estudar. São estas as questões extremamente importantes e abordadas então durante o estudo que a gente estará. Estaremos simplesmente a fazer simplesmente uma introdução para poder dizer que dentro dos temas que a gente estará a estudar, de fazer recordar que estaremos a estudar o tema que diz o último remanescente, de Apocalipse 12, versículo 17, a parte 2 deste mesmo tema será o remanescente não são aqueles que guardam os mandamentos de Deus, né? Ou então, a parte 2 estará falando o seguinte: o remanescente são aqueles que guardam os mandamentos de Deus, Apocalipse 12, versículo 17. E a parte 3 deste estudo estará falando especificamente que o remanescente tem o testemunho de Jesus. Apocalipse 12, versículo 17. É simplesmente esse texto que a gente estará levando em consideração e também estaremos a analisar os detalhes deste mesmo texto para que possamos chegar então em uma compreensão plena. Que o Senhor o possa abençoar e que você não possa faltar, né, neste estudo. Compartilhe este vídeo para que mais pessoas possam então acompanhar a sessão de estudo que a gente estará tendo. Que o Senhor o abençoe. Em nome de Jesus. Amém.